Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Me chamo Wagner Hecker, sou gerente de marketing de produto da Audaces. Fui convidado para participar desse grande momento, né, que a gente está fazendo, que é sobre o ciclo da moda do futuro. E hoje eu venho aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as características, falar um pouquinho sobre como a gente imagina esse profissional do futuro. Afinal, a gente está num momento de grande transformação, principalmente quando a gente fala sobre tudo que aconteceu na humanidade, enfim, dos últimos 2 anos aí, principalmente 2020, com o advento do Covid, e que impactou diretamente a população, o consumo, o comportamento. E quando a gente fala de moda, principalmente, o cerne da palavra modus, né, moda, justamente fala sobre isso, como esse comportamento vai nos modificar como consumidores, como vai fazer com que a gente busque novos produtos e repense toda a nossa vida como um todo, na verdade, né? Não só na roupa, mas em todas as esferas que o ser humano está inserido. Então, o grande X da questão é pensar que o 2020 foi um freio, né? A questão da pandemia realmente ela foi um freio não somente para pequenas, para média, mas para as grandes empresas como um todo. Eu penso e acredito que foi um momento em que todos se tornaram iguais. Foi um momento em que todas as empresas e todas as pessoas precisaram parar para pensar no que faziam, de que modo faziam, como faziam. Então, eu acredito que foi um momento que a gente conseguiu aí igualar e colocar todo mundo no mesmo momento e repensar todos os seus processos, tudo que vinha fazendo, e agora realmente a gente pode começar de uma maneira diferente. Então, esse modo de repensar a forma que ia sendo feito as coisas vão exigir cada vez mais desses profissionais do futuro soluções, produtos, enfim, coisas que sejam entregues e que tenha realmente bastante sentido. Esses movimentos, né, que a gente vem vendo e que estão ocorrendo agora no ano de 2021, têm acendido alguns alertas e sendo expoente de alguns pontos assim bastante importantes. Que fala-se que a moda, as tendências, as estações, elas não vão ser tão marcadas como eram antigamente, né? Aquelas 4 estações estabelecidas, a gente tinha, enfim, os calendários de moda tão bem estabelecidos, e a gente chega no momento que isso quase que cai por terra e as coleções elas precisam ser repensadas. Esses profissionais do futuro, eles devem pensar em como é que eles conseguem transformar o básico em algo totalmente diferente. Como é que eles podem fazer com que o básico, né, se torne um produto de atração, um produto atrativo, porque esses consumidores cada vez mais irão buscar por produtos básicos. Produtos voltados para a sustentabilidade também, que já foi um assunto tão falado no passado, e hoje ele precisa fazer parte do presente, cada vez mais do futuro. Então, a sustentabilidade também é um dos momentos, é um dos assuntos que permeia sobre o futuro dessa profissão e sobre o futuro da moda, principalmente. As marcas também precisarão olhar para dentro, olhar para suas origens, olhar para si, entenderem por que elas fazem, de que maneira que elas fazem e qual é o diferencial delas, né? Porque o design, ele vai ser o grande fator chave quando os clientes olharem para os produtos e esse produto se destaque. Então, pensar realmente em peças que elas tenham um design emotivo, né, que tragam esse tipo de sentimento, ele vai ser principalmente valorizado aí diante das grandes vitrines e perante os nossos clientes, digamos assim, porque cada vez o consumidor vai ser cada vez mais difícil, né, de conquistar ele, porque a gente vinha de um consumo totalmente exacerbado, acelerado, com uma grande quantidade de informações, não só na moda, mas de um modo geral, as pessoas estavam sendo bombardeadas por informações. Então, esse cliente, ele está cheio, digamos. Então, a gente vai precisar aprender a se diferenciar aí de alguma maneira. Então, o design, eu imagino, a criatividade, a inovação, principalmente, vão ser os grandes points, assim, quando a gente pensar em um grande profissional do futuro. Então, cabe a gente, como profissional, como setor de criação, pensar em como é que eu consigo trazer esse pacote de informações, consigo levar para dentro da empresa, para dentro do seu estúdio, seja para uma grande marca, para uma pequena marca, e transmitir, né, e transformar isso em um produto de desejo aí para os clientes. Então, a gente tem que pensar muito em como é que a gente pode fazer essa reeducação, né? Como é que a gente pode construir esses novos produtos. Então, eu volto a falar, acredito que a inovação, ela vai ser o X da questão. E quando a gente fala em inovação, não tem como não falar da indústria 4.0, que é hoje das palavras aí, um dos elementos do momento, que a gente chama, que é justamente como é que eu consigo, né,
Internet das coisas, inteligência artificial, Big Data, junta isso tudo, traz para a moda e transforma isso em produto. Essa grande revolução que a gente vem passando hoje, que é da indústria 4.0, já acontece em outros setores, outros até estão muito mais avançados que a moda, mas a moda hoje, a gente já começa a ver movimentos de grandes empresas buscando trazer esse tipo de revolução para o seu processo, para o seu dia a dia, e a Audaces é um exemplo disso, né? Hoje a Audaces ela possui uma gama de softwares e de hardwares que já estão na indústria 4.0, que conversam entre si, que fazem análise de dados, né? Conseguem fazer essa mensuração de tudo que está acontecendo ao redor dela, desse ambiente que ela está inserido, e trabalha, né, essas informações. Então, a inovação aí, a indústria 4.0, já faz parte da realidade, é algo acessível, a gente já tem uma grande quantidade de clientes que já utilizam as nossas soluções, então isso que é o mais interessante, né, quando a gente pensar em indústria 4.0, não é uma realidade tão distante, não é uma realidade tão difícil, mas já é uma realidade que está presente e que a gente sabe, e a gente se sente muito feliz em fazer parte desse processo e saber que a gente está ajudando a indústria da moda, né? E isso por quê? Porque cada vez mais as empresas elas vão precisar procurar maneiras de criar integrações, né? Elas vão precisar conseguir integrar. E a integração é uma das palavras também que me chama a atenção quando eu penso no profissional, né? Como é que eu consigo integrar todas essas características, né? Essas hard skills, soft skills que a gente precisa. Como é que eu consigo fazer as coisas, talvez, de um modo colaborativo, de um modo co-criado? Então, essa questão de colaboração, de co-criação também é um dos elementos que vai fazer parte desse profissional. Foi-se o tempo em que as empresas trabalhavam e desenvolviam tudo, né? Hoje a gente se torna muito mais dependente ou trabalha de forma interdependente com outras empresas, porque cada uma contribui de uma maneira. E hoje a gente tem ouvido cada vez mais falar na moda sobre quanto o consumidor pode contribuir, quanto o consumidor já vem fazendo parte desse processo de novos produtos, dessa criação. Então, trazer o cliente para esse centro também é algo que é bastante importante e as pessoas, esses consumidores, veem isso e valorizam cada vez mais a marca. Então, essa capacidade que eles vão ter de cada vez mais, né, juntar digital, juntar o manual ou o analógico e transformar isso num novo produto, vai levar isso para um outro patamar, os clientes percebem isso e, consequentemente, vão acabar consumindo esse produto, né? Esse produto que ele traz um pouco mais de verdade, é um produto que não trabalha somente pelo lucro em si, mas é um produto que ele trabalha realmente em conseguir realizar algum tipo de transformação na vida das pessoas. E esses consumidores, cada vez mais, que estão mudando, eles mudam e eles fazem algumas perguntas, né? E eles pensam e agem da seguinte maneira. Bem-estar. Bem-estar é um dos fatores bastante importantes, porque os consumidores vão parar de consumir produtos que dizem que entregam soluções rápidas da noite para o dia. Então, esse é um dos pontos que vem fazendo, que esses consumidores vêm se fazendo nesse grande momento. O ambiente, né? A gente vive, então, num momento em que o ambiente cada vez mais precisa da nossa ajuda como profissional em fazer diferente, porque hoje a indústria da moda é uma das 5 indústrias mais poluentes do mundo. Então, os recursos estão cada vez mais escassos, as indústrias estão cada vez mais híbridas, né? As empresas hoje, elas conseguem fazer esse tipo de trabalho, então o uso da tecnologia, nesse momento, nessa questão do ambiente, é bastante importante. A questão da quantidade, né? Novos hábitos estão sendo repensados, a quantidade, né? O pertencimento hoje já é bastante diferente do que a gente tinha antigamente. Então, a ideia de pertencer, ela já cai um pouco mais por terra, mas vem a questão de colaborar, né? De como é que eu consigo continuar oferecendo um produto, mas não necessariamente eu preciso comprar ele, ou que eu preciso ter ele. Então, essa ideia de pertencimento, ela também cai por terra. Eu não preciso mais ser dono de nada, né? Eu posso, sei lá, posso alugar, posso emprestar, posso fazer de N maneiras, mas não necessariamente eu preciso adquirir, eu preciso ter o produto em minhas mãos. E outro item bastante importante é a questão da experiência. As marcas, esses profissionais, eles vão precisar cada vez mais promover experiência para o consumidor. Né? A venda pela venda, ela já não vai funcionar mais também da mesma maneira. E considerando que nós, consumidores, porque eu também me incluo nisso, eu cada vez mais sou bombardeado pelo mundo digital, pelo mundo online, o offline ele vai ser também um grande decisor. Então, as empresas começarem a pensar em propostas que são offline, vai fazer também um grande diferencial aí,
para a gente conseguir atrair o olhar dessa pessoa, desse consumidor que a gente precisa tanto nesse momento. E quando a gente pensar, então, nessa questão do profissional do futuro, existe um tripé de coisas, digamos assim, que a gente precisa analisar, ou seja, um tripé de importantes transformações, que é processos, pessoas e tecnologia. A gente não consegue, no futuro, até na verdade no presente, trabalhar apenas num deles, né, se apoiar num deles, porque, consequentemente, os outros dois também são interdependentes e dependem um do outro para que isso funcione. Quando a gente pensar em processos, talvez um dos itens aí que mais se fala agora, atualmente, é sobre a economia circular. 1913, mais ou menos ali, quando a gente tem a instalação aí do modo de produção Ford, né, de linha de produção, que era um tipo de produção linear, né, onde cada processo ia acontecendo um atrás do outro, lá no final o produto ficava pronto, ia para o consumidor e, enfim, usava o produto acabar, isso, sei lá, era descartado de qualquer maneira, né, as peças, os equipamentos, enfim. E hoje para a moda não, para a moda se fala do termo da economia circular, a economia que ela pensa não somente na criação, mas ela pensa também no uso e, consequentemente, ela pensa no descarte do produto. Então, essa economia, essa nova economia para a moda, é algo que já começa a apontar de forma até industrial. A gente já tem um exemplo, eu até trouxe aqui a Vero Moda, né, que faz parte do grupo Bestseller, que é uma empresa de vestuário que lançou recentemente, esgotou inclusive, 648 vestidos, e esses vestidos eles foram feitos todos com tecidos velhos, reciclados, reaproveitados, e também a energia para a produção dessas 648 peças também veio de origem renovável. Então, a gente já começa a entender que esse tipo de movimento, né, de repensar esses novos processos, essa forma nova de produção, é algo bastante importante e a gente já consegue, novamente, né, enxergar que em escala industrial isso funciona. Eu já tinha visto soluções, com certeza vocês também já devem ter ouvido falar em soluções menores, soluções em pequenas escalas, mas quando a gente começa a pensar isso a nível mundo, a gente já realmente começa a pensar que essa solução é uma solução extremamente viável, é uma solução que vai fazer diferença, e é uma solução que é bastante importante, como profissional, você como profissional, começar a pensar, até mesmo se você não conhece, estudar um pouquinho, e talvez trazer, né, esses insights para dentro da empresa que você trabalha, e como é que vocês podem, talvez em algum momento do processo, fazer essa virada de chave, né, fazer esse processo de implantação circular aí, para não criar simplesmente um produto que lá no final ele é descartado, vai para um aterro sanitário. Tem um dado recente que fala que cada 3 peças, 2 são descartadas em aterro sanitário. Então, vocês pensam, né? Olha a quantidade de malharia, tecido, produto acabado, mão de obra, insumo, aviamento, e a própria energia, né? Que ela, na grande maioria, não é renovável, ela é descartada e vai para o aterro. Então, se a gente pensar nesse processo de economia circular, a gente já tem vários insights em como se tornar um profissional diferenciado, né, como agregar isso para o seu currículo e também como fazer a diferença aí dentro da indústria. Então, quando a gente pensar na moda circular, no modo circular de produção, a gente deve pensar aí em 3 áreas. Materiais, ou seja, pensar em materiais naturais, materiais recicláveis, materiais que a gente consiga dar um destino, né, no final do uso da peça. Pensar em design, então um design que seja talvez um pouco mais atemporal, um design que seja feito para durar para mais tempo também, isso é muito mais interessante. Então, isso faz com que realmente a vida útil da peça ela seja muito maior. E, por último, também pensar em comunidade. Como eu falei anteriormente para vocês, a questão do pertencimento, né? Cada vez mais a gente começa a ver movimentos de grandes empresas sobre produtos de segunda mão, produtos que são alugados, o poder do brechó que está muito forte, locadora, trocas de roupas. Então, são novos modelos de negócios que surgem justamente através desse grande movimento que aconteceu com a pandemia e, consequentemente, sobre esse novo comportamento de consumo. Então, se vocês prestarem atenção, né, perceberem como uma coisa está conectada na outra e, consequentemente, daqui para frente a gente verá cada vez mais novas indústrias, novos modelos de negócios, né, onde a gente vai ter ferramenta em rede principalmente, né, essa questão da indústria 4.0 novamente. Cada vez mais as coisas vão conversar entre si de uma forma que a gente nem sabe como está acontecendo, mas que essa troca de informação vai dar dados, né? Onde a gente vai ter uma comunicação móvel cada vez mais forte,
tudo vai estar na mão do celular, né? A gente consegue resolver, vai conseguir comprar cada vez mais as coisas, principalmente personalizadas, através dessa ferramenta. A gente vai ter multimateriais, biomateriais também sendo aplicado, então na economia circular a gente consegue trabalhar principalmente essa questão dos biomateriais, né, novas tecnologias que a gente consegue empregar para poder desenvolver novos produtos, prototipagem rápida, produção acelerada também. Quando eu falo em produção acelerada, eu não falo em fast fashion, mas eu penso, e eu falo, na verdade, em uma produção que seja rápida. Eu consigo escolher um produto, esse produto é personalizado, ele é feito para mim, mas as empresas, as indústrias que vão produzir estão preparadas para fazer isso de forma muito rápida, que eu consiga, sei lá, comprar hoje, daqui 2, 3 dias eu já consigo receber meu produto em casa. Então, nesse sentido que eu penso em uma produção realmente acelerada, e, por fim, também uma produção cada vez mais automatizada. A gente vai deixar aí para as máquinas, para os robôs fazer aquilo que é chato, que não é legal, e a gente vai se preocupar com as coisas que são divertidas, as coisas que ocupam a mente, e principalmente a criatividade é uma delas. Uma coisa bastante interessante nesse processo, que as pessoas falam, é porque o digital, a máquina, ela vai tirar, sei lá, vai tirar empregos, né, os profissionais vão ser desalocados, enfim. Gente, para mim isso não é verdade, existem vários dados que comprovam isso, e aí a gente entra na segunda parte do tripé, né? Primeiro foi processos, que eu falei para vocês, e agora a gente vem para pessoas. Quando eu falo para vocês que as máquinas, tudo isso vem para auxiliar o ser humano, e a gente começa a pesquisar e a ler sobre, existe uma pesquisa da Deloitte, desde 1871, que vem ocorrendo no Reino Unido. Essa pesquisa, ela comprova que com a evolução das máquinas, essa evolução não prejudicou a criação de empregos. Pelo contrário, ela cada vez mais criou novos empregos. Então, a gente deixou de ter algumas profissões, né, no passado, que deixaram de existir e tal, mas se reinventaram e viraram novas profissões, para justamente lidar com essas máquinas, com esses novos dados, com essas novas informações. Então, está comprovado que a máquina ela vem para ajudar, né? Ela vem para fazer o trabalho que é chato, o trabalho que é monótono, o trabalho que é repetitivo, e aí deixa para o ser humano realmente fazer todo o trabalho que é realmente decisivo. E fala-se principalmente que as pessoas, sabem, né, que as pessoas cada vez irão viver muito mais. Então, para elas viverem muito mais, elas vão querer se ocupar com coisas que dão prazer, coisas que são boas de serem feitas, que elas sintam vontade, e aí a gente transfere toda essa energia para as máquinas e para esses robôs fazerem. Só que assim, quando a gente fala em pessoas, aqui a gente tem que dividir aí, então, em 2 grandes grupos em relação a essas pessoas e como é que a gente pode transformar esse mundo. Que são as características que cada um tem, né? Ou as características que a gente precisa ter. Então, que são as hard skills e as soft skills. As hard skills são aquelas características que a gente pode aprender no dia a dia, né? A gente pode ir para a sala de aula, a gente pode estudar, hoje, a educação aí online é um exemplo disso, né? A educação, o aprendizado, o estudo, ele mudou justamente também por causa desse momento. Fala-se que a gente evoluiu aí 5 anos em 5 meses. Só que um outro item, além da hard skill, eu alerto aqui para vocês sobre a questão das soft skills. Como profissional de moda, eu penso que talvez falar de soft skills seja tão quanto ou mais importante falar que uma hard skill. Por quê? A gente sabe, no momento de pandemia, as pessoas enclausuradas, né, todos os lockdowns que ocorreram, indiferente do país, do estado onde a gente estava, fez com que realmente as pessoas vivessem um momento muito de introspecção e de pensamento e viverem de forma isolada. Isso, né, acendeu algumas questões aí psicológicas e por isso que esse termo soft skill vem sendo falado cada vez mais. E na moda, eu entendo que tem algumas softs aí que são bastante importantes, que até eu trouxe, quero resgatar com vocês, e também para vocês refletirem sobre isso e conseguirem perceber como o profissional da moda caminha dentro dessas áreas e como ele precisa disso realmente para se dar bem ou para conseguir desempenhar o trabalho dele. Afinal, quem trabalha com moda dificilmente faz tudo sozinho, né? A gente depende, com certeza, a gente tem uma cadeia bem extensa, principalmente quando a gente fala em Brasil, a gente consegue dominar toda a cadeia produtiva. Então, esse profissional ele tem que saber lidar com as outras pessoas, ele tem que saber lidar com as outras empresas, tem que saber lidar com a sua própria equipe, quando a gente fala no gestor, e também lidar com os conflitos internos. Então, algumas soft skills aí que eu trouxe para a gente comentar e conversar um pouquinho, né, principalmente sobre comunicação. Né? A comunicação, para mim, é um dos itens mais importantes aí na soft skill,
porque nada mais importante que a gente comunicar de forma efetiva, de forma eficaz, e que a gente consiga realmente transmitir uma mensagem daquilo que a gente está querendo desenvolver, aquilo que a gente está querendo produzir, e esse relacionamento, né, essa comunicação, ela vai ser base-chave aí para a gente conseguir construir um bom relacionamento. E esse relacionamento, ele acende uma outra soft, né, a questão da flexibilidade. A gente sabe, quem trabalha com moda, ou quem não trabalha, na verdade, né, tinha uma visão muito, às vezes, errônea, né, desse tipo de profissional de criação, desse profissional de gestão, desse estilista, do designer e tal, sobre a questão de achar que só esses profissionais, ou só a gente, entendia do processo, dominava, sabia fazer as coisas, mas hoje, cada vez mais, a gente sabe que a experiência vale tanto quanto a teoria, né, tanto quanto a prática. Então, ser flexível, conseguir entender, conseguir ouvir o outro, ouvir opinião, né, durante um desenvolvimento, durante um brainstorm, isso é bastante importante. Quando a gente sentar para discutir um projeto, sei lá, numa pilotagem, com uma modelista, num setor que presta algum tipo de serviço para a gente, é algo que a gente precisa realmente deixar isso cada vez mais apurado. Então, ser um profissional flexível também vai te fazer um profissional do futuro, né? Também vai te fazer um estilista aí do futuro. Trabalhar a liderança, né? Nós somos líderes natos por natureza. A gente tem o hábito, né, de querer fazer as coisas e querer controlar de certa maneira, mas desenvolver a liderança, ela precisa da flexibilidade, ela precisa da cooperação, ela precisa realmente também da comunicação. Então, isso é um outro elemento que a gente precisa trabalhar aí como soft skill. A empatia, né, de se colocar no lugar do outro, e aí a gente dá para fazer duas brincadeiras, né, se colocar no lugar como consumidor. Então, quando eu estou desenvolvendo um produto, se era aquilo que eu gostaria, se aquilo faz sentido para mim, se aquilo lá impacta a minha vida, impacta o meio ambiente, porque hoje as pessoas, por causa da pandemia, conseguiram, assim, separar claramente, né, o que é primário e o que é secundário, né, aquilo que eles utilizaram durante a pandemia, durante o momento de enclausuramento, é muito primário, e aquilo que eles não precisaram utilizar, eles vão deixar como secundário. Então, começar a pensar nisso, sobre a empatia, de como esse consumidor ele vai se comportar, de como ele vai querer aquilo. Então, se colocar no lugar do outro é muito importante. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas se a gente puder trabalhar, então, uma veia da empatia como consumidor e uma veia de empatia também no seu dia a dia. Então, quando eu lido com a minha equipe, quando eu lido com outras pessoas, quando eu lido com profissionais, né, com outros designers, com outros estilistas, nesse momento de cooperação, trabalhar a empatia também é algo que só tende a crescer, só vai fazer um bem para ambas as partes, digamos assim. O trabalho em equipe, a resolução de problemas também, hoje os profissionais eles precisam ser criativos, né? Eles precisam se reinventar. Por isso que eu falo que a soft skill, ela é muito importante, porque uma hard tu aprende, né? Tu pode fazer um curso em 2, 3 semanas, em um mês tu aprende sobre aquilo, aplica um método e já tá fazendo. Mas tem algumas sacadinhas aí nas softs que vão fazer e fazem a diferença. Então, ser criativo, né? Tu indagar, tu procurar o novo, tu não se contentar apenas em querer saber sobre determinado assunto, mas todos esses viés que podem influenciar a moda como um todo. Então, isso é bastante importante a gente trabalhar. A questão do gerenciamento de tempo, a gente sabe que o gerenciamento de tempo, hoje, com esse método de trabalho cada vez mais híbrido, as empresas trabalhando de home office, dando a liberdade, e o ramo da moda é algo que propicia isso, porque hoje a gente possui ferramentas, até a própria Audaces, né, a gente tem um sistema de gerenciamento de coleção que é fantástico, que consegue fazer esse trabalho, então consegue trabalhar com toda a equipe nesse modelo híbrido de trabalho. Então, as pessoas estão afastadas, mas elas conseguem estar conectadas, conseguem trabalhar entre elas, a gente consegue conectar uma modelista, a gente consegue conectar um setor de criação, consegue conectar uma prototipagem através de uma ferramenta. Então, essa questão da gente poder fazer o trabalho de equipe, através de gerenciamento de tempo, e cada vez mais híbrido, é algo que realmente, assim, modificou totalmente o nosso método de trabalho, né? Foi esse tempo que tu tinha todo mundo, às vezes, no mesmo ambiente, mas hoje a gente tem pessoas em locais separados e a gente consegue fazer as mesmas entregas, consegue fazer os mesmos produtos, ou até produtos mais interessantes, porque aí realmente a gente consegue se dedicar em pensar em coisas inovadoras e realmente não entregar novamente o mesmo pelo mesmo. E, por fim, talvez seria a resiliência, né? A capacidade de a gente conseguir gerir os conflitos internos e externos, passar por eles e, por fim, a gente conseguir fazer uma entrega bacana. Então, hoje todo mundo tem os seus problemas aí, principalmente internos, né, os seus conflitos. Quem trabalha com criação sabe como é que é. A gente sempre acha que não está desenvolvendo a melhor opção, acha que não vai acertar a cor, não vai acertar o shape e tal.
Então, trabalhar essa questão um pouco aí da resiliência também, dessas adversidades, é algo que eu acredito que faça diferença aí para um profissional do futuro. Então, e por fim, a última parte do tripé seria a questão da tecnologia. Então, quando a gente pensar em processos, como é que eu posso, então, integrar novos processos para transformar a minha indústria? Eu, como pessoa, nessa segunda parte do tripé, como é que eu aplico, né, esses processos, essas novas formas de fazer algo? Como é que eu posso enxugar algum processo, eliminar ele, né, algo que só gere custo? E como é que eu consigo fazer isso não somente comigo, mas com a minha equipe e com outras empresas, para a gente chegar, então, na última etapa, que seria a utilização das tecnologias. E quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando aí num oceano azul de possibilidades, onde a gente tem aí infinitas soluções no mundo todo e para diversas possibilidades. Eu vou destacar algumas aqui para vocês, e esses insights, essas tecnologias começam novamente aí a guiar, né, para onde esses profissionais podem começar a pensar em trabalhar, pode começar em como adquirir algum tipo de conhecimento e como é que eles podem realmente se tornar esse profissional do futuro. E a primeira delas, talvez, a que a gente tenha já ouvido falar bastante, que é a questão da impressão 3D, né? A impressão 3D hoje, não só a impressão 3D, mas o digital em si como um todo, ele é muito mais limpo e econômico, porque a gente não tem desperdício com matéria-prima de pilotagem, por exemplo. Então, quando a gente pensar em impressão 3D, aí a gente está falando, meu Deus, Wagner, impressão 3D para moda parece alguma coisa tão absurda, tão difícil. A gente vê alguns exemplos, é tudo de plástico, coisa e tal. Gente, assim, ó, tem feito pesquisas recentes. Hoje a gente já tem impressão 3D direto no tecido, então hoje a gente não precisa, né, imprimir uma pecinha e aplicar ou costurar e tal, não. Hoje a gente já consegue fazer esse tipo de impressão 3D direto no tecido. Tem um trabalho de uma empresa, depois eu consigo passar o nome para vocês, agora não me vem na cabeça, que eles estão fazendo esse tipo de trabalho para bordados. Então, todo aquele trabalho manual que levava, às vezes, horas de trabalho para serem feitos, hoje eles já conseguem serem feitos através da impressão diretamente sobre o tecido. Então, quando a gente começa a pensar em materiais líquidos hoje, a gente já não tem somente o plástico, né? Mas a gente já tem borracha líquida sendo utilizada para moda, a gente tem impressão de materiais biodegradáveis também. Então, a gente começa a dar um panorama totalmente diferente, né? A gente começa a levar a impressão 3D para um próximo nível, e esse nível ele pode ser cada vez mais próximo da moda. Então, a gente começa aí realmente a pensar nessas empresas. Lembrei aqui, ó, Stratasys, é o chamado projeto Reframe. O que foi isso? Eles trouxeram cientistas, designers e pesquisadores para trabalharem todos juntos em desenvolvimento de tecnologias aplicadas para moda, que aí surgiu, então, esse trabalho de impressão diretamente sobre o tecido. Então, foi um trabalho de aproximadamente 9 meses que foi realizado. Esse trabalho, eles fizeram, enfim, um estudo de biomimética e tal, olharam para a natureza, tiveram alguns insights para desenvolver os designs, e aí esses designs, eles foram, né, construídos, teve desfile, enfim, todo esse processo, mas a grande sacada deles foi justamente em ter essa tecnologia para aplicação direto no tecido. Então, a gente já encurta aí um processo muito grande, onde a gente não tem mais, a gente tem, digamos assim, redução de operações, né? Então, a gente consegue um produto com custo também mais reduzido, e a gente impacta muito menos quando a gente pensa em processos, quando a gente tem mais pessoas, a gente tem outras ferramentas, a gente tem, enfim, a gente tem recursos sendo utilizados. Um outro exemplo de aplicação da tecnologia é a personalização em massa. Isso também é um outro fator bastante importante, que é o quê, né? A gente começar a trabalhar com essa personalização para várias pessoas. A gente conseguir construir um método de produção que tem uma característica individual, o produto ele tem algum detalhe, ele tem algo que seja só dele, mas que a gente consiga aí transformar isso em algo que possa ser produzido em um grande volume, claro, cada um com sua particularidade. A gente já tem, claro, Nike, Adidas, já trabalharam com soluções parecidas, mas hoje a gente está caminhando para um momento onde cada vez mais isso é algo que está sendo empregado e vai ser empregado. Então, a personalização em massa também é algo bastante interessante. A questão da inteligência artificial como um momento para extrair dados, extrair informações e conseguir auxiliar nós, como profissionais de desenvolvimento de produto,
em construir produtos cada vez mais assertivos, seja através do shape, seja através da cor, seja através da matéria-prima, seja através, enfim, de um grupo, né, específico que tenha de consumo. Então, a inteligência artificial, ela está sendo empregada cada vez mais para ter esses insights e fazer com que a gente consiga gerar aí produtos cada vez mais assertivos. A personalização sob demanda, que ela vem junto com o que eu tinha falado para vocês sobre a personalização em massa. Então, a indústria do vestuário, ela é uma das indústrias que mais demora ou que já mais demorou para conseguir passar por algum tipo de transformação. Lembra, né, quando eu falei para vocês lá, né, de 1913, do Ford e tal, a indústria automobilística foi uma das indústrias que, assim, conseguiu mudar muito rápido, né, passou por essas transições de uma maneira muito rápida. E a moda, ela demora e demorou um pouco. Então, a gente vê esse movimento agora dessa indústria 4.0, dessa grande mudança que vem ocorrendo. Então, pensar em personalização sob demanda é algo também bastante interessante. Existem já hoje algumas empresas, tem uma empresa americana recém que eu vi, que a pessoa escolhe o produto totalmente digital, esse produto ele vai para uma sala de corte automatizada, depois ele vai para um momento de confecção, mas os produtos são feitos um a um sob demanda. Então, existe um estoque de tecido pensado para isso, e esse cliente vai lá, né, escolhe o que quer, personaliza, eles produzem e depois entregam na casa da pessoa. E isso eles têm crescido cada vez mais. E isso é uma coisa interessante, porque o mercado chinês ele não está preparado para fazer personalização sob demanda. E o mercado americano está enxergando isso e tem trabalhado isso como oportunidade. Então, o mercado americano está muito mais preparado para trabalhar sob a demanda. Diferente também do Brasil, né? A gente tem setups, às vezes, um pouco longos demais. Então, quando a gente pensa em em desenvolver um produto novo, às vezes a gente precisa pensar se a mão de obra está preparada, né? Se a gente consegue fazer setup, se é possível trocar o produto assim da noite para o dia. Então, o mercado americano tem enxergado isso e tem sido um grande diferencial também quando a gente pensa numa demanda aí de produto para moda. A roupa sustentável, né? Perfeita. Então, estima-se que até 2050 todas as peças de roupas, enfim, todos os produtos da moda, eles vão ser feitos com princípio de serem biodegradáveis, né? De eles conseguirem, em um espaço curto de tempo, serem, enfim, consumidos, serem absorvidos aí pela natureza. Então, estima-se que até 2050 a gente consiga fazer isso. E a gente também tem uma roupa muito mais inteligente, uma roupa que vai ser quase como uma segunda pele humana, digamos assim. Talvez até propostas de mudança de cor, aquecer o corpo, né, esfriar em determinados momentos. Então, a roupa ela vai ter outras características além. Então, por isso que eles falam sobre ser sustentável, né, uma sustentabilidade perfeita. Porque ela vai ter aí outras utilizações, ela vai ter outras características que vai fazer com que ela seja muito mais sustentável. As compras serão mais conscientes, então não fiquem com medo de desenvolver produtos, né? As pessoas vão continuar consumindo, só que o consumo será um pouquinho diferente, né? O consumo ele será mais consciente, ele será pensado mais a longo prazo, mas não significa que as pessoas vão deixar de comprar. E é nesse momento que a indústria da moda vai possivelmente poder cobrar mais por isso. Porque as pessoas vão entender do valor, vão entender que essa roupa vai durar muito mais tempo, que tem uma qualidade diferente. Então, se fala muito sobre isso, né? Que o modelo de fast fashion, ele vai perder força, talvez, não digo que ele vai se extinguir, mas o fast fashion talvez vai virar um ultra fashion, né? Um fashion totalmente diferente, totalmente repensado. Isso faz com que também as lojas, né, repensem o modelo de negócio delas, a forma que as peças vão ser expostas. Então, isso para o desenvolvimento também é interessante. Então, às vezes, um tipo de detalhe, um tipo de recorte, isso precisa ser valorizado, isso precisa chamar a atenção do cliente. Então, o VM e as lojas também vão passar por um momento que eles chamam de lojas 2.0, né? Tem um case agora recente que eu li, que a Amazon, inclusive, patenteou uma fábrica do futuro, né? Eles fizeram esse processo. Então, eles criaram um catálogo digital, a pessoa escolhe a peça, vai para um setor de impressão, de estamparia, depois vai para um processo de corte automatizado, vai para algumas esteiras, o processo de costura ele é manual ainda, existem algumas partes com robô, mas a grande parte é manual, depois é embalado e isso é despachado, né? Isso a Audaces já aponta isso já há muito tempo, e volta a frisar, né, que essa questão de tecnologia a gente pode falar que a gente é muito inovador, a gente está à frente, sim, do momento, mas a gente está no momento que a gente consegue entregar soluções para o cliente e consegue fazer com que eles apliquem. Então, hoje, sistemas de corte automatizados, estamparia localizada, né, de corte para estamparia localizada, sistema de desenho, sistema de realidade virtual para construção de roupas em manequim, enfim.
Então, a gente já vem empregando o que eles chamam aí desse novo conceito, né, de criação e de fábrica aí 4.0. Enfim, eu penso que isso, né, é um mar de oportunidades, é um mar de infinidades para os profissionais. Então, quando eu não venho aqui e trago, faça isso ou estude isso para o profissional do futuro, eu falo de uma maneira muito mais ampla, né, de uma maneira muito mais macro. Então, quando a gente falar em pessoas, processos e tecnologia, eu já dei aí vários insights suficientes para esses profissionais começarem a pensar em fazer algo realmente diferente do que eles vêm fazendo. Então, a criatividade, né, para mim, é um dos pontos aí cruciais, como eu já venho falando para vocês, em como é que a gente pode, então, pensar em implementar essa criatividade juntando esses outros 3 pontos, aí, esses outros 3 elementos. Mas não quer dizer também que a gente vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, que as profissões não vão evoluir, elas vão sim, novos profissionais vão surgir. Eu até trouxe aqui alguns exemplos, né, de profissões do futuro. Fala-se, por exemplo, assim, um psicólogo do consumidor. A inteligência artificial, ela vem para trazer dados, ela vem para ajudar nesse processo, mas esse psicólogo do consumidor, ele vai conseguir realmente extrair informações até emotivas e psicológicas que levam as pessoas a comprarem. Que é isso realmente a inteligência artificial ela não consegue, né? Ela não consegue sobressair a inteligência humana nesse sentido. Fala sobre cientistas de dados. Então, esses dados que vão ser mensurados, eles precisam ser lidos. Não é simplesmente pegar esse dado, transformar, né, colocar numa planilha, gerar um gráfico e acha que vai gerar um novo produto. Não é assim. Então, esse analista de dados para moda também é algo interessante. Pesquisador e desenvolvedor têxtil também é uma profissão do futuro. Então, pensem nisso. Cada vez mais pensando em produtos sustentáveis e produtos que diminuem o impacto, né, designs que sejam realmente atemporais, precisam de uma matéria-prima que corresponda a isso. Então, esse profissional têxtil do futuro também é algo que vem sendo bastante buscado. Especialista em sustentabilidade, então não tem como não falar sobre isso. Então, esses profissionais precisam entender ou precisam se capacitar ou, né, muda o viés da tua profissão e vai estudar sustentabilidade, depois aplicada à moda. E o personal stylist, que é uma profissão que cada vez mais era uma profissão da elite, e hoje, através de tecnologia, ela é uma profissão do futuro, porque ela vai poder possibilitar esse tipo de trabalho através de tecnologias à mão, assim, né, através de um celular, enfim, vai poder propiciar esse tipo de serviço cada vez mais para esses consumidores, que vão procurar cada vez menos a loja física. Se eles forem procurar a loja física, vai ser realmente para ter uma experiência, e querem comprar, então, as coisas de casa, e eles querem essa assistência também que seja remota. Então, eu acho que a gente tem aí vários elementos em relação a essas profissões aí do futuro e até mesmo de características que o nosso estilista pode adquirir aí para se tornar esse grande profissional. E o que eu acho mais fantástico, até para a gente já encerrar quase o nosso bate-papo aqui, o que eu acho fantástico nisso tudo é saber que eu e você que está aí do outro lado e a própria Audaces como empresa está fazendo parte desse momento de transformação da indústria, né? Desse grande divisor de águas que a gente vem vivendo e que basicamente está em nossas mãos buscar essa transformação, né? Está nas minhas mãos em me tornar um profissional do futuro, está nas suas mãos também em pensar como empregar tecnologia, empregar processos, como trabalhar as pessoas, né? Trabalhar essas soft skills que eu já tinha falado para vocês e principalmente aperfeiçoar os conhecimentos, né? Aperfeiçoar isso. Então, cada vez mais Audaces, né, reafirma esse compromisso. Eu falo hoje porque eu faço parte desse grande grupo, onde a Audaces entrega através de uma multissolução, que a gente chama de Audaces 360, esse universo de indústria 4.0, né, esse universo de possibilidade. Então, pensem aí em como vocês podem fazer essa aplicação aí no dia a dia. Chamem a Audaces, chamem a gente, né, chamem os nossos consultores, a gente sempre está à disposição aí para poder ajudar vocês nesse sentido, em como se transformarem em um profissional do futuro, como transformar a indústria da criação, a indústria da produção em uma indústria 4.0. Então, eu até faço uma brincadeira, né? Vem com a gente aí se tornar esse grande profissional, esse profissional do futuro. Tá bom, gente? Eu agradeço a participação de vocês, o tempinho que vocês tiveram para me ouvir. Espero que tenham gostado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, depois só, né, mandar as perguntinhas aí que a gente pode fazer um segundo momento para responder esses questionamentos. E como eu falei novamente, a Audaces está aí com todos os canais abertos para vocês conversarem com a gente. Se vocês precisarem, a gente está à disposição. E se inscrevam, né? Continuem se inscrevendo. Tem ainda live amanhã para acontecer. Vocês vão estar concorrendo a uma assinatura aí do 360 durante um ano. Então, acredito que é uma oportunidade incrível
para vocês aprenderem e para vocês aplicarem aí as características aí do profissional 4.0, profissional do futuro. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite, fiquem bem e até a próxima.